Antes de iniciar esta legislação em áudio, não se esqueça de se inscrever, curtir, compartilhar e ativar o sininho. Assim você me ajuda no crescimento deste canal. Obrigada. Áudio preparado por Cacon Curseira. Resolução número 125 de 2010. Dispõe sobre a política judiciária nacional de tratamento adequado dos conflitos de interesses no âmbito do Poder Judiciário e dá outras providências. Capítulo 1. Da Política Pública de Tratamento Adequado dos Conflitos de Interesses. Artigo 1º. Fica instituída a Política Judiciária Nacional de Tratamento Adequado dos Conflitos de Interesses, tendente a assegurar a todos o direito à solução dos conflitos por meios adequados à sua natureza e peculiaridade. Parágrafo único. Aos órgãos judiciários incumbe, nos termos do artigo 334 do Código de Processo Civil de 2015, combinado com o artigo 27 da Lei 13.140, de 26 de junho de 2015, Lei de Mediação, antes da solução adjudicada mediante sentença, oferecer outros mecanismos de soluções de controvérsias, em especial os chamados meios consensuais, como a mediação e a conciliação, bem assim prestar atendimento e orientação ao cidadão. Artigo 2º. Na implementação da Política Judiciária Nacional de Tratamento Adequado dos Conflitos de Interesses, com vista à boa qualidade dos serviços e à disseminação da cultura de pacificação social, serão observados. Inciso 1. Centralização das estruturas judiciárias. Inciso 2. Adequada formação e treinamento de servidores, conciliadores e mediadores. Inciso 3. Acompanhamento estatístico específico. Capítulo 2. Das atribuições do Conselho Nacional de Justiça. Artigo 5º. O programa será implementado com a participação de rede constituída por todos os órgãos do Poder Judiciário e por entidades públicas e privadas parceiras, inclusive universidades e instituições de ensino. Artigo 6º. Para o desenvolvimento da rede referida no artigo 5º desta resolução, caberá ao Conselho Nacional de Justiça. Inciso 1. Estabelecer diretrizes para a implementação da política pública de tratamento adequado de conflitos a serem observadas pelos tribunais. Inciso 2. Desenvolver parâmetro curricular e ações voltadas à capacitação em métodos consensuais de solução de conflitos para servidores, mediadores, conciliadores e demais facilitadores da solução consensual de controvérsias, nos termos do artigo 167, parágrafo 1º, do Código de Processo Civil de 2015. Inciso 3. Providenciar que as atividades relacionadas à conciliação, mediação e outros métodos consensuais de solução de conflitos sejam consideradas nas promoções e remoções de magistrados pelo critério do merecimento. Inciso 4. Regulamentar, em Código de Ética, a atuação dos conciliadores, mediadores e demais facilitadores da solução consensual de controvérsias. Inciso 5. Buscar a cooperação dos órgãos públicos competentes e das instituições públicas e privadas da área de ensino, para a criação de disciplinas que propiciem o surgimento da cultura da solução pacífica dos conflitos, bem como que nas escolas de magistratura, haja módulo voltado aos métodos consensuais de solução de conflitos, no curso de iniciação funcional e no curso de aperfeiçoamento. Inciso 6. Estabelecer interlocução com a Ordem dos Advogados do Brasil, defensorias públicas, procuradorias e Ministério Público, estimulando sua participação nos centros judiciários de solução de conflitos e cidadania e valorizando a atuação na prevenção dos litígios. Inciso 7. Realizar gestão junto às empresas públicas e privadas, bem como junto às agências reguladoras de serviços públicos, a fim de implementar práticas autocompositivas e desenvolver acompanhamento estatístico, com a instituição de banco de dados para visualização de resultados, conferindo selo de qualidade. Inciso 8. Atuar junto aos entes públicos de modo a estimular a conciliação, em especial nas demandas que envolvam matérias sedimentadas pela jurisprudência. Inciso 9 e 10. Revogado. Inciso 11. Criar parâmetros de remuneração de mediadores, nos termos do artigo 169 do Código de Processo Civil de 2015. Inciso 12. Monitorar, inclusive por meio do Departamento de Pesquisas Judiciárias, a instalação dos Centros Judiciários de Solução de Conflitos e Cidadania,
o seu adequado funcionamento, a avaliação da capacitação e treinamento dos mediadores, conciliadores, orientando e dando apoio às localidades que estiverem enfrentando dificuldades na efetivação da política judiciária nacional instituída por esta resolução. Capítulo 3. Das atribuições dos tribunais. Seção 2. Dos Centros Judiciários de Solução de Conflitos e Cidadania. Artigo 8º. Os tribunais deverão criar os Centros Judiciários de Solução de Conflitos e Cidadania, centros ou sejus, unidades do Poder Judiciário, preferencialmente, responsáveis pela realização ou gestão das sessões e audiências de conciliação e mediação que estejam a cargo de conciliadores e mediadores, bem como pelo atendimento e orientação ao cidadão. Parágrafo 1º. As sessões de conciliação e mediação pré-processuais deverão ser realizadas nos centros, podendo as sessões de conciliação e mediação judiciais, excepcionalmente serem realizadas nos próprios juízos, juizados ou varas designadas, desde que o sejam por conciliadores e mediadores cadastrados pelo tribunal, inciso 7 do artigo 7º, e supervisionados pelo juiz coordenador do centro, artigo 9. Parágrafo 2º. Nos tribunais de justiça, os centros deverão ser instalados nos locais onde existam 2 juízos, juizados ou varas com competência para realizar audiência, nos termos do artigo 334 do Código de Processo Civil de 2015. Parágrafo 3º. Os tribunais poderão, enquanto não instalados os centros nas comarcas, regiões, subseções judiciárias e nos juízos do interior dos estados, implantar o procedimento de conciliação e mediação itinerante, utilizando-se de conciliadores e mediadores cadastrados. Parágrafo 4º. Nos tribunais regionais federais e tribunais de justiça, é facultativa a implantação de centros onde exista um juízo, juizado, vara ou subseção, desde que atendidos por centro regional ou itinerante, nos termos do parágrafo 3º deste artigo. Parágrafo 5º. Nas comarcas das capitais dos estados, bem como nas comarcas do interior, subseções e regiões judiciárias, o prazo para a instalação dos centros será concomitante à entrada em vigor do Código de Processo Civil de 2015. Parágrafo 6º. Os tribunais poderão, excepcionalmente, inciso 1, estender os serviços do centro a unidades ou órgãos situados em outros prédios, desde que próximos daqueles referidos no parágrafo 2º deste artigo, e, inciso 2, instalar centros regionais, enquanto não instalados centros nos termos referidos no parágrafo 2º deste artigo, observada a organização judiciária local. Parágrafo 7º. O coordenador do centro poderá solicitar feitos de outras unidades judiciais com o intuito de organizar pautas concentradas ou mutirões, podendo, para tanto, fixar prazo. Parágrafo 8º. Para efeito de estatística de produtividade, as sentenças homologatórias prolatadas em processos encaminhados ao centro, de ofício ou por solicitação, serão contabilizadas. Inciso 1. Para o próprio centro, no que se refere à serventia judicial. Inciso 2. Para o magistrado que efetivamente homologar o acordo, esteja ele oficiando no juízo de origem do feito ou na condição de coordenador do centro e, inciso 3, para o juiz coordenador do centro, no caso de reclamação pré-processual. Parágrafo 9º. Para o efeito de estatística referido no artigo 167, parágrafo 4º, do Código de Processo Civil de 2015, os tribunais disponibilizarão às partes a opção de avaliar câmaras, conciliadores e mediadores, segundo parâmetros estabelecidos pelo Comitê Gestor da Conciliação. Parágrafo 10. Revogado. Artigo 9º. Os centros contarão com o juiz coordenador e, se necessário, com um adjunto, aos quais caberá: inciso 1. Administrar o centro. Inciso 2. Homologar os acordos entabulados. Inciso 3. Supervisionar o serviço de conciliadores e mediadores. Parágrafo 1º. Salvo disposição diversa em regramento local, os magistrados da Justiça Estadual e da Justiça Federal serão designados pelo presidente de cada tribunal entre aqueles que realizaram treinamento segundo o modelo estabelecido pelo Conselho Nacional de Justiça, conforme anexo 1 desta resolução. Parágrafo 2º. Caso o centro atenda a grande número de juízos, juizados, varas ou região,
O respectivo juiz coordenador poderá ficar designado exclusivamente para sua administração. Parágrafo 3º. Os tribunais de justiça e os tribunais regionais federais deverão assegurar que nos centros atue ao menos um servidor com dedicação exclusiva, capacitado em métodos consensuais de solução de conflitos, para triagem e encaminhamento adequado de casos. Parágrafo 4º. O treinamento dos servidores referidos no parágrafo 3º deste artigo deverá observar as diretrizes estabelecidas pelo Conselho Nacional de Justiça, conforme anexo 1 desta resolução. Artigo 10. Cada unidade dos centros deverá obrigatoriamente abranger setor de solução de conflitos pré-processual, de solução de conflitos processual e de cidadania. Artigo 11. Nos centros poderão atuar membros do Ministério Público, defensores públicos, procuradores ou advogados. Se você gostou desse áudio, poderá adquirir o combo de áudios para o concurso de oficial de promotoria do Ministério Público de São Paulo para download, no link que deixei na descrição desse vídeo.